Algum gerente de banco com certeza já te ofereceu fundo de investimentos. Mas e se eu te contar que você já investe em fundo de investimento e nem sabia? Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira. No vídeo de hoje vamos falar de fundos de investimento. Primeiramente, o que é um fundo de investimento? Assim como no consórcio, inclusive tem vídeo aqui também no canal a respeito de consórcio, o fundo de investimento é um grupo de pessoas que investe o seu capital, o seu dinheiro em um determinado ativo, seja ele de renda fixa, seja ele de renda variável, Na renda variável a gente tem ações, a gente tem fundos imobiliários. Olha para você ver, como eu falava no início do vídeo, às vezes você fala, fundo de investimento é gelada, mas o fundo imobiliário é um tipo de fundo de investimento focado no setor imobiliário. Além desses já citados, tem outros também dentro da renda variável que talvez vocês não conheçam, que são o FDIC e o fundo multimercado. Falando do FDIC, o que significa a sigla FDIC? Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. Como assim, Jean? O que é isso? Vamos lá, a gente tem as empresas e a gente tem os fornecedores dessas empresas. Essas empresas, quando compram dos fornecedores, esses fornecedores emitem boletos para essas empresas. E esses boletos, eles têm prazos. Por exemplo, 30, 60, 90 dias. Mas talvez o fornecedor está precisando do dinheiro mais rápido. Por exemplo, o prazo da revendedora pagar é 30 dias. E ele está precisando do dinheiro com mais urgência. O que esse FDIC faz? Esse FDIC vai e arruma esse dinheiro que essa empresa iria pagar para o seu fornecedor. Por exemplo, 100 mil reais. A dívida dessa empresa para o fornecedor é de 100 mil reais. Aí o FDIC vai e arruma adiantado o valor, por exemplo, de 95 mil reais. Nesse caso, o spread, ou seja, a diferença, que é a margem de lucro do fundo, do FDIC, seria de 5%. Entenderam? Então, o FDIC nada mais é do que quando a empresa adianta, os seus recebíveis e tem o desconto aí do valor que é o lucro do FDIC. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários se eu não fui claro. E por fim, fechando aí os tipos, a gente tem o multimercados. Como o próprio nome diz, multi não são vários. É uma mistura de vários mercados, Ele é bem diversificado. A gente vai ter ações, a gente vai ter fundos imobiliários, a gente vai ter ativos de renda fixa dentro desse fundo. Então, por isso que ele é chamado de multimercado. Tá, mas e aí? Como que funciona? Fundo de investimento, ele se dá por meio de um sistema hierárquico. Primeiro a gente tem o gestor ou a gestora. Por isso que, às vezes, agora você afina sua mente, quando a gente falava de fundo imobiliário, lembra que a gente via a gestora do fundo, a administradora, tá vendo? É porque o fundo imobiliário, ele faz parte de um fundo de investimento. Mas enfim, então a gente tem o gestor, administrador, o custodiante. O que é o custodiante? O guardião, digamos assim, dos ativos, Por exemplo, a corretora seria custodiante. A gente tem os auditores, fazem a auditoria desse fundo, e por fim, na base da pirâmide, da hierarquia, a gente tem os cotistas, e sou eu, é você que me assiste e investe nos fundos de investimentos. Vantagens e desvantagens. Bom, mas falando então das vantagens. Primeira vantagem, diversificação. Jean, mas para diversificar tem que ser no multimercado. Não necessariamente. No de ações, não vai ter só uma ação. Ter várias ações dentro de um portfólio, de um fundo de investimento focado em ação. Fundo imobiliário, mesma coisa. Renda fixa, mesma coisa. Então é um meio de diversificar os seus investimentos. Segunda vantagem de um fundo de investimento, gestão profissional. Não é qualquer pessoa que vai gerir essa carteira, esse portfólio do fundo de investimentos. Sempre vai ter alguém por trás, um profissional, um consultor financeiro, que vai estar analisando quais são os ativos que fazem sentido compor aquela carteira. E por fim, acessibilidade. Como vocês podem observar aí, por exemplo, eu trouxe aí o Banco do
Brasil. Podem ver aqui, ó, tem cotas no fundo aí a partir de um mísero centavo. É óbvio que isso é mais para chamar atenção, mas de fato é acessível. Você vai ficar rico investindo 1 centavo? Óbvio que não. As desvantagens, primeira, taxa de administração. Por isso que o fundo de investimento é visto por muitos como um vilão, e é justamente pela taxa de administração. Você, quer investir no fundo de investimento ou já investe, sabe me dizer qual que é a taxa de administração? Por vezes, até os gerentes, as pessoas que trabalham no banco, deixam passar essa informação despercebida. E aí você olha lá, a taxa de administração é praticamente o que você teria de lucro, de retorno. Você está investindo em bons ativos, mas o seu lucro não chega até você porque ele fica no meio do caminho em virtude de uma taxa administrativa por vezes abusiva. Fique atento à taxa administrativa. Se algum gerente, algum bancário te oferecer um fundo de investimento, primeira coisa que você pergunta, qual que é a taxa administrativa? Falou a taxa administrativa, você fez um comparativo com o mercado, tá interessante? Depois você vai aprofundar, falar qual que é o tipo do fundo, quais são os ativos que compõem aquele fundo, qual que é o perfil de investidor para aquele fundo. Então, a primeira coisa que você deve ficar atento, que é uma das desvantagens, é a taxa administrativa. Segunda desvantagem, carência no resgate. Ou a mesma coisa de dizer, baixa liquidez. Ou seja, se você precisar do dinheiro, você não vai conseguir sacar o dinheiro. Precisar do dinheiro amanhã, em uma emergência. Você vai colocar a sua reserva de emergência, por exemplo, num fundo de investimento? Jamais. Por quê? Você pode observar aí também que vai ter lá um D mais alguma coisa. D mais 60, ou seja, dia do depósito mais 60 dias, esse valor vai ficar disponível para você fazer o seu saque. Às vezes você não sabe, não conhece, não sabe dessa informação, vai lá, investe seu dinheiro, precisa e não tem como tirar. E isso ocorre demais. Eu conheço casos reais. Posso falar até o nome da pessoa. Não, na verdade não posso, porque senão vou estar expondo aqui. A pessoa trabalhava, foi acusada de roubo, aí ela entrou com processo porque ela não havia roubado, ganhou a causa e aí recebeu uma bolada lá, salvo engano, 80 mil reais. Aí o banco que ela recebeu foi e fez o quê? Opa, vamos fazer um investimento aqui, minha senhora. Fez um investimento, ela precisou do dinheiro. Esse dinheiro só vai ficar disponível para a senhora daqui 90 dias. 3 meses, meus amigos. Olha para você ver. Primeiro, a falta de informação e segundo, talvez má índole e esperteza de algumas pessoas para ganhar, alguma comissão, alguma porcentagem em cima disso. Então fiquem atentos aí a esses resgates, a essas carências. E por fim, como desvantagem, fundos ruins, de ativos ruins. Por isso que eu falei, a primeira coisa é a taxa de administração. Você vai ver se está dentro ali, se está interessante. Viu que está interessante? A segunda coisa imediatamente que você vai falar é questionar a respeito de composição do fundo. Quais são os ativos? E que vocês podem observar aí também, eu fui no site do Banco do Brasil, só fala assim, petróleo, mineração, varejo, não tá falando a empresa. Pelo menos no site não fala. Se você for no banco, talvez você precisa, na verdade, exigir, é um direito seu, conhecer o produto que você está comprando, é petróleo, mas é na Petrobras, por exemplo, não tem só a Petrobras de empresa de petróleo na Bolsa Brasileira. É varejo. Mas qual empresa do varejo? Mineração, qual? Primeiro você filtra. Qual que tem a menor taxa de administração? Aí você filtra 3, por exemplo. Dentro desses 3 você vai procurar saber para o seu objetivo, para a sua finalidade, para a sua realidade, qual que vai te oferecer os melhores ativos. É no curto prazo? É no médio e longo prazo? Tudo isso vai ser levado em consideração, deve ser levado em consideração para você estar escolhendo o melhor fundo de investimento. Respondendo a pergunta do vídeo. Vale a pena investir em fundo de investimento? Depende. Por exemplo, se você quer colocar um dinheiro numa reserva de emergência, vale a pena? Não vale. Não, eu quero um dinheiro para uma viagem daqui 5 anos. Eu não quero ter trabalho de escolher ativos e tudo mais. Vale a pena fundo de investimento para mim? Vale. Desde que você fique atento à taxa de administração
e quais são os ativos que compõem esse fundo. Então vai depender de cada caso. Quer saber se faz sentido para você, fundo de investimento? Vou deixar o link aqui na descrição. Entre em contato comigo, eu te auxilio. Ah não, Jean, acho que não faz sentido para mim esse tal de fundo de investimento. Eu quero aprender, eu quero ter essa autonomia, essa independência. Eu fiz um vídeo que eu falo como investir em ações, por exemplo, né? Para você que quer começar a investir, né, e ter essa autonomia. Nesse vídeo aqui eu falo absolutamente tudo. Como que você escolhe as empresas, quais são os parâmetros que você deve avaliar. Então, se você tem interesse, é só clicar nesse vídeo aqui. Um abraço, fiquem com Deus.